É um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Fala aí, galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós vamos começar falando sobre classicismo, tá bom? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta! Então, pessoal, vamos começar agora a nossa videoaula falando sobre classicismo. E pra gente começar, mais uma vez, é uma frase que eu sempre vou repetir: literatura e história sempre caminham lado a lado. Então, todo este quadro aqui é um quadro de contexto histórico, porque eu preciso te localizar na sociedade, eu preciso te localizar com a estrutura, com o momento, porque o momento vai influenciar na produção artística de toda uma época, tá bom? Então, o primeiro momento, o grande ápice da coisa é o período das grandes navegações. As grandes navegações, elas vêm para influenciar toda a produção literária da época. Tudo bem? Então, a ideia do homem está conquistando. Se você não assistiu, assista a videoaula de humanismo para que você possa estar conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Então, a ideia da grande navegação, do homem estar no centro das coisas, a visão antropocêntrica. O homem, ele é o centro do universo. Então, o homem, ele conquista, ele sonha, ele avança, ele vê que ele não depende mais do poder da igreja para as coisas. Então, você vê que há um avanço científico nisso, tá? E aí, além disso, além da expansão marítima, nós temos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, no ano de 1517, feita por Martinho Lutero, ele encabeça esse movimento, que acontece um racha na Igreja Católica. Então a Igreja, ela começa a perder um poder muito grande. Todo o período do classicismo é a Igreja perdendo poder, influenciada pela Reforma Protestante. Você vai ver na próxima aula, que é Barroco, que a Igreja vai retomar esse poder, mas ela está perdendo, ela está tentando entender qual é o plano de ação para que ela possa agir para trazer o povo de volta. Tá? Nós temos a invenção da imprensa pelo Gutenberg, pelo alemão Gutenberg, que favorece muito a comunicação. Nós temos esse fim do sistema feudal, até porque eu estou no período do renascimento das grandes cidades. Então as pessoas estão voltando a montar e moldar as grandes cidades do país. Nós temos o cientificismo. Na aula de humanismo eu coloquei lá vários cientistas, mas aí a gente vai destacar mais Nicolau Copérnico e Galileu Galilei como os caras para todo esse avanço tecnológico, né? E a gente tem o ufanismo. O ufanismo, ele vem pelo meio do descobrimento. Por quê? Porque o que é o ufanismo? O ufanismo é um patriotismo exagerado. É aquele patriotismo, é um movimento assim de amor enorme à pátria. Vamos ver muito isso na obra, por exemplo, de Camões. Camões é o principal autor do classicismo. Nós vamos falar muito dele daqui a pouco. E Camões, ele é um cara extremamente ufanista, tá bom? Nós temos aí o mecenato, o mecenas. Quem era o mecenas? O mecenas era um burguês que queria exibir a sua riqueza comprando aquisições de arte. Então, além dele ele pagava o tempo inteiro para artistas estar produzindo para ele, fazendo quadros, pinturas, esculturas, textos. Os artistas iam trabalhando o tempo todo porque era muito chique, era status você ter obras de arte na sua casa, você comprar obras de arte. Então o mecenato era algo muito comum, tá? Em 1418, a chegada de Vasco da Gama à Índia vai influenciar diretamente a principal obra do classicismo, que é o livro Os Lusíadas. A única vez que o Vasco ganha alguma coisa, né? É quando ele chega nas Índias. Em 1520, a gente tem a chegada de Cabral ao Brasil. E aí, eu não vou entrar na discussão se foi acidente, se não foi.
tá? Ele chega. Em 1520 a gente tem a primeira viagem de circunnavegação por Fernão de Magalhães, então ele vai contornar, né, para os terraplanistas isso aí dá bug na cabeça, mas o Fernão de Magalhães ele faz essa viagem de circunnavegação, tá? Os portugueses eles não souberam administrar muito bem os recursos, né? Porque Portugal ele tem esse pioneirismo, ele conquista, ele avança, ele tá encabeçando tudo, só que o que acontece? Uma má administração, uma administração corrupta, né? A nossa corrupção ela vem de berço. Uma administração corrupta, ela vai causar o quê? Crises econômicas. Então Portugal ele entra em crise econômica e essa crise econômica ela vai piorar no ano de 1578, quando o rei Dom Sebastião vai combater os muçulmanos numa guerra e ele some, tá? Ele vai sumir sem deixar herdeiros. Quando eu vou falar de barroco, eu vou falar do mito do sebastianismo. Os portugueses acreditavam a todo momento que Dom Sebastião iria voltar. Tipo assim, 200 anos depois do sumiço dele, ainda tinha gente que acreditava que o Dom Sebastião iria voltar para redimir Portugal. Tá? Então o Dom Sebastião ele vai voltar para salvar Portugal. Mas eu estou falando do período que ele some realmente. Então o Dom Sebastião some nessa guerra, a guerra contra os muçulmanos, sem deixar herdeiro. E aí começa uma disputa de quem vai ser o novo rei de Portugal, tá? Mas aí Filipe II, rei da Espanha, entra na disputa e vai fazer a União Ibérica, tá? A gente não vai falar mais da Península Ibérica, a gente vai falar da União Ibérica que vai acontecer no ano de 1580. Essa União Ibérica, ela vai ser a aglutinação de Portugal, né, no território espanhol. E Portugal vai ficar durante 60 anos aglutinado à Espanha, tá? Só vai acontecer isso no ano de 1640, quando vai acontecer essa separação de novo. O marco final do renascimento do classicismo em Portugal é justamente o ano de 1580. Isso a gente vai falar depois que nós falarmos em Barroco, tá? Qual é o marco inicial do classicismo em Portugal? É o ano de 1527, quando Francisco de Sá Miranda ele chega da Itália com umas ideias novas. Ele chega da Itália porque ele viu o que acontecia na Itália, lembrando que o grande centro do período renascentista é a Itália. A Itália é o país que está nessa época em grande produção intelectual. Só que Portugal, é até engraçado, Portugal ele começa atrasado, né? Porque em 1527, quando chega o classicismo em Portugal, já está acabando na Itália. Só para você entender, são países tão próximos, mas ao mesmo tempo, por conta da comunicação, enfim, ao mesmo tempo tão distantes, né? Quando Francisco de Sá Miranda chega trazendo essa medida nova, trazendo todas as ideias do classicismo, do renascimento, a Espanha, a Itália, quer dizer, já está vivendo o início do barroco, já está começando a ir a onda do classicismo embora e vir as ideias do barroco, tá? O que era o doce estilo novo que ele traz? O doce estilo novo é a concepção de que a vida imita a arte. Eu não posso estar vivendo pensando só nos deuses da mitologia grega, nessas coisas assim. Eu preciso estar com uma outra concepção da vida. Tá? Mas principalmente esse doce estilo novo, ele vai influenciar diretamente na estrutura dos poemas, tá? Por quê? Primeira coisa, ele traz o soneto. Soneto significa pequeno som. O que é o soneto? O soneto são versos com 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 4, 4, 3, 3. Sempre pense em soneto assim, 4, 4, 3, 3, tá?
Ou seja, eu vou colocar em um poema para vocês, aqui no canto da tela, e você vai observar por que é um soneto. Tem 4 versos, 3 versos e 3 versos. Tá bom? Então essa é a medida que vai influenciar diretamente nisso. Inclusive, Camões tem o livro dos sonetos, que vai ser um dos livros da UERJ, né? Bem, eles vão desconsiderar, ou melhor, eles vão tratar as medidas que o humanismo trouxe. Lembra que eu falei que a poesia palaciana, ela tinha como medida a redondilha menor, que eram versos com 5 sílabas, e a redondilha maior, que eram versos com 7 sílabas poéticas. Eles vão considerar essa medida como uma medida ultrapassada, uma medida velha. Vamos trabalhar agora em cima da medida nova. A medida nova são versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Os versos decassílabos também são chamados de versos camonianos, por causa do poeta Camões, que vai propagar demasiadamente a produção literária dele em versos decassílabos. Agora, das características gerais do período do classicismo, tá? Depois nós vamos ficar mais presos à ideia do Camões, porque Camões é o cara desse período, tá? Então vamos lá. A primeira grande característica do Renascimento, do período classicista, é a antiguidade clássica. É você se voltar para as antiguidades clássicas, principalmente a antiguidade a cultura greco-romana, tá? Então vamos nos voltar para lá, para o ideal de belo, para as pinturas, para as esculturas. Vamos estar fazendo produções que estejam voltando para esse ideal greco-romano, tá? A característica latente é o antropocentrismo, a gente já falou dele, porque, veja bem, o humanismo, ele é um período de transição. O humanismo, ele não é uma escola literária. A escola literária é trovadorismo e classicismo. O humanismo, ele só faz a ponte. Então, no período dessa ponte, dessa ligação, o humanismo ele já vai apresentando, dando as tendências da escola literária que vai vir depois, que é o classicismo. Então já tem essa ideia do homem no centro das coisas, tem a ideia do humanismo, né, que é o homem, a figura do homem solta, sem estar dependente da religião, o racionalismo, o homem mais racional não contando com a fé, trazendo também a ideia cientificista, tá? A questão da evolução da ciência, o paganismo. Nós deixamos de valorizar a cultura cristã e passamos a valorizar a cultura pagã, uma coisa que o humanismo ainda estava muito na dúvida. Nós vimos anteriormente com a figura do Gil Vicente. O autor ele ainda está muito na dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Não questionando, não falando da fé, tá? Então a gente tem o paganismo, a gente tem uma linguagem mais objetiva, né? Quando eu comecei o vídeo declamando o primeiro quarteto do Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, se você parar para perceber, a linguagem ali ela é objetiva, tá? Ela tem uma linguagem equilibrada, uma linguagem harmoniosa, mas há dentro dela um rigor formal. Você tem quantidade de versos, quantidade de sílabas. Você tem, por exemplo, eu falo que os Lusíadas ele é um livro tão genial porque o Camões ele escreveu toda uma narrativa com o mesmo rigor formal, entende? Você tem a questão da mitologia greco-romana muito presente, principalmente na obra Os Lusíadas. Você tem um ideal platônico de beleza, tá? Aquela coisa da busca pelo belo. Você tem uma visão universalista. O que seria uma visão universalista? É que aqueles assuntos íntimos, os assuntos pessoais, eles ficam de lado para que sejam buscados ideias universais, tá? As verdades universais elas são privilegiadas. Você tem uma disciplina na escrita muito grande e você tem uma linguagem